O silêncio pesado de uma mansão luxuosa foi abruptamente quebrado por um choro infantil que cortou o ar. Daniel Costa, um homem exausto após semanas de uma viagem de negócios desgastante, entrou em sua própria casa sem ser notado, e o que viu o fez parar. Diante de seus olhos, uma cena que faria o coração de qualquer pai apertar. Fique conosco até o final. Essa história vai te emocionar. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. Sua filha, Sofia, com apenas 6 anos, estava vestindo um vestido rosa sujo e rasgado. Ela tentava, com seus braços frágeis, proteger o irmãozinho, Léo, de apenas 8 meses. Entre soluços abafados, a voz de Sofia ecoava pela sala, carregada de um desespero que Daniel jamais esperaria ouvir em sua casa. Por favor, não machuque mais a gente. Foi naquele instante, naquele grito de socorro, que a verdade sombria e oculta dentro daquelas paredes começou a se desvendar, revelando segredos que Daniel jamais imaginou. Você já se perguntou o que faria se encontrasse seu próprio filho implorando por proteção? E se descobrisse que a pessoa em quem você mais confiou, aquela que você colocou para cuidar de seus bens mais preciosos, era justamente quem estava ferindo aqueles que você mais ama? A resposta, para Daniel, era dolorosa, mas inevitável. Qualquer pai se sentiria esmagado pela culpa, por não ter percebido e por uma raiva avassaladora. E sim, a traição nem sempre vem de estranhos. Às vezes, ela se esconde debaixo do mesmo teto, no lugar que deveria ser o mais seguro. Daniel Costa, de 43 anos, era a imagem perfeita do sucesso. Dono de um escritório imponente no topo de um dos prédios mais prestigiados de Nova York, ele exibia no pulso um relógio caríssimo, calçava sapatos italianos impecáveis e assinava contratos milionários com uma caneta banhada a ouro. Mas por trás dessa fachada de poder e riqueza, havia um homem vazio, um homem que parecia ter esquecido como sorrir desde a morte de sua primeira esposa, Laura, que partiu ao dar à luz o pequeno Léo. A dor da perda o afastou de seus filhos. Ele nunca mais brincou com Sofia, nem segurou o bebê no colo, como fazia antes. Quem ocupou o espaço deixado por Laura foi Vanessa, uma antiga amiga de sua falecida esposa. Com um sorriso que parecia doce e acolhedor, ela se apresentou como um apoio, uma companheira para a família. Para Daniel, ela parecia a salvação, a pessoa que devolveria o equilíbrio e a alegria ao seu lar. Ingênuo, ele acreditou que seus filhos estavam em boas mãos, que Vanessa cuidaria deles com o mesmo carinho que Laura teria. Mas naquela noite, ao voltar de surpresa para casa, o pranto de Sofia o atingiu como um raio, e ele percebeu que sua ausência, sua fuga da dor, tinha aberto caminho para algo muito mais sombrio e cruel do que ele poderia imaginar. Daniel havia acabado de fechar o último contrato em sua mesa de vidro reluzente. Pela primeira vez em muitos meses, um pensamento diferente, quase um impulso, atravessou sua mente: voltar para casa mais cedo. Durante semanas, ele havia se escondido atrás de relatórios intermináveis, reuniões exaustivas, viagens constantes, acreditando que o trabalho livraria da dor lancinante de ter perdido Laura. Mas algo naquele dia, uma sensação estranha, o inquietava. Ele imaginou Sofia correndo para abraçá-lo, ou Léo sorrindo ao sentir o calor de um abraço paterno. Imagens que lhe arrancaram um suspiro, um fio de esperança que ele pensou ter perdido. Decidido, pegou o casaco e deixou o escritório sem avisar a ninguém, planejando surpreender a família. A limusine cortou as ruas movimentadas de Manhattan em direção à mansão nos subúrbios, um refúgio que agora parecia estranho. Ao cruzar os portões de ferro ornamentados, Daniel percebeu o peso do silêncio. Largou a pasta sobre a mesa de entrada, pendurou o casaco e notou algo estranho. Não havia risadas infantis, nem o som de passos apressados de criança correndo pela casa, apenas um eco distante de choro. Seus músculos se contraíram. O som era agudo, repetido, um pedido sufocado por socorro. O coração de Daniel acelerou quando ele reconheceu a voz. Era a voz de Sofia. Daniel avançou pelo corredor de mármore polido, cada passo mais pesado que o anterior, como se estivesse carregando o peso do mundo. As lágrimas de sua filha se misturavam com a súplica desesperada: por favor, não machuque a mim e meu irmão. O homem parou atrás da moldura da porta, respirando com dificuldade, incapaz de acreditar no que seus ouvidos captavam. A cena diante dele era um pesadelo que se materializava. Sofia, com o vestido rosa em farrapos, abraçava Léo contra o peito, tentando acalmá-lo, protegê-lo. Do outro lado da sala,
Vanessa, impecável em um vestido vermelho vibrante e com a maquiagem perfeita, vociferava palavras duras, carregadas de desprezo e crueldade. A mulher, que todos julgavam ser doce e gentil, exibia um rosto sombrio, revelando uma maldade que Daniel até então desconhecia, uma face que ela havia mantido escondida. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar. Ele entrou na sala de forma abrupta, colocando-se entre Vanessa e as crianças, um escudo protetor. A voz saiu rouca, mas firme, carregada de uma autoridade que ele havia esquecido que possuía. Pare agora. O coração dele, pesado por meses de ausência e culpa, começava a despertar para a verdade cruel que se desenrolava diante de seus olhos, uma verdade que ele não podia mais ignorar. Assim que Daniel se colocou diante das crianças, o olhar de Vanessa mudou como um raio. Em segundos, a fúria estampada em seu rosto se transformou em um sorriso delicado, doce demais para ser real, quase forçado. Ela se aproximou dele. Com a voz carregada de uma falsa ternura, tentou justificar suas ações, como se nada de terrível tivesse acontecido. Querido, não se assuste. Eu só estava ensinando disciplina. Você sabe como crianças podem ser desobedientes, não é? Ela pousou a mão sobre o braço de Daniel com um gesto calculado, como se estivesse encenando um papel. Mas Daniel, ainda com o coração disparado e a mente em turbilhão, não conseguia ignorar os olhos marejados de sua filha. Sofia permanecia encolhida no canto, os dedos cravados no vestido rasgado, o corpo inteiro tremendo, um retrato do medo. Vanessa continuava sua encenação, dizendo que fazia de tudo pelo bem deles, que uma mãe precisava impor regras para educar. O contraste entre as palavras doces e a rigidez de suas mãos, que ele agora percebia, era evidente e perturbador. Daniel respirou fundo, engolindo o nó que ameaçava explodir em sua garganta, uma mistura de raiva e incredulidade. Ele queria acreditar que tinha entendido errado, que talvez tivesse exagerado a cena, que seus olhos o haviam enganado. Mas os olhos de Sofia, vermelhos de tanto chorar, eram impossíveis de ignorar, e a verdade se impunha. Durante o jantar, Daniel se esforçou para manter a calma, uma tarefa quase impossível. Sentou-se à cabeceira da mesa, com Léo, ainda inquieto, em seu colo, enquanto Sofia mexia no prato sem tocar na comida, o apetite sumido. Vanessa, por sua vez, parecia desempenhar o papel de esposa perfeita, uma atriz em seu próprio palco. Servia a todos com um sorriso, comentava sobre negócios com uma desenvoltura impressionante e até elogiava a empregada mais velha, tia Lúcia, que ajudava discretamente na cozinha, observando tudo em silêncio. Mas Daniel observava em silêncio cada movimento, cada gesto. Notou quando Sofia estremeceu ao sentir a mão de Vanessa em seu ombro, apertando com uma força disfarçada, quase imperceptível para um olhar desatento. Reparou também nas manchas arroxeadas no punho de sua filha, marcas que não combinavam em nada com a desculpa de tombos durante brincadeiras. Léo chorava com uma frequência incomum, um choro que agora Daniel percebia ser de angústia, o que fez perceber o quão distante ele havia estado da realidade de sua própria casa, de seus próprios filhos. No fundo de sua alma, uma certeza amarga crescia, se solidificava. Algo terrível vinha acontecendo durante sua ausência, algo que ele havia permitido por sua negligência. E pela primeira vez em muito tempo, Daniel sentiu que não podia mais fugir do papel que sempre tentou evitar, o de pai presente e protetor, o guardião de sua família. Após o jantar, Daniel subiu as escadas lentamente, com o coração pesado, carregando o fardo da culpa e da descoberta. Ainda segurava nas mãos os sinais daquilo que não queria acreditar. As marcas no punho de Sofia, o choro constante de Léo, o medo estampado no rosto de sua filha. Ao chegar no meio do lance, um som o fez parar, um estalo de copo seguido pela voz de Vanessa. Só que desta vez o tom era completamente diferente do que ela usava diante dele, um tom de ameaça velada. Escute bem, menina, se você abrir a boca para o seu pai, eu juro que boto você e esse bebê na rua. Daniel sentiu o sangue gelar em suas veias, um choque que o paralisou. O silêncio que veio depois foi quebrado por um soluço abafado de Sofia e sua resposta frágil, quase inaudível. Eu prometo, não vou falar nada. Ele se apoiou no corrimão com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram, a raiva e a impotência o consumindo. Cada palavra de Vanessa atravessava sua mente como uma lâmina afiada, cortando suas últimas ilusões. Pela primeira vez, não havia como negar a verdade.
A mulher que ele acreditava ser o pilar de sua família, a cuidadora de seus filhos, era, na verdade, a fonte do medo e da dor que assombrava seu lar. Enquanto permanecia imóvel, tentando conter a raiva que queimava por dentro, uma fúria silenciosa, Daniel notou um movimento no andar de baixo. Tia Lúcia, a empregada que servirá a família desde os tempos de Laura, surgiu discretamente como uma sombra. Com passos leves, aproximou-se da escada e deixou um pano dobrado sobre o corrimão. O gesto parecia simples, um ato de rotina, mas para Daniel teve outro significado, um aviso silencioso, uma confirmação que ela também sabia, que ela havia testemunhado o sofrimento. Aos poucos, tudo se encaixava, como peças de um quebra-cabeça macabro. O silêncio de Sofia, o olhar inquieto de Léo, a falsa doçura de Vanessa e a postura da velha empregada. Daniel engoliu seco, respirou fundo e decidiu que precisava ter cautela. Uma explosão naquele momento poderia assustar ainda mais as crianças, que já estavam traumatizadas. Mas dentro de si, algo havia mudado para sempre, uma transformação irreversível. Naquele instante, Daniel fez um juramento mudo, um compromisso inabalável. Ele não permitiria que seus filhos sofressem mais um dia sequer sob o mesmo teto da mulher que acabava de revelar sua verdadeira face, sua crueldade. Na manhã seguinte, Daniel entrou na cozinha com passos firmes, uma nova determinação em seu olhar. Tia Lúcia arrumava as louças quando viu e, por um instante, suas mãos pararam no ar, surpresas. Ele a observou em silêncio até soltar a pergunta que vinha queimando em sua mente, uma pergunta que ele precisava fazer. Como estavam as crianças enquanto eu estive fora? A empregada respirou fundo, baixou os olhos e hesitou, a culpa estampada em seu rosto. Mas quando Daniel insistiu, sua voz saiu trêmula, carregada de um pesar profundo. Ela contou que em várias noites Sofia havia sido deixada no frio da varanda por erros mínimos, como deixar cair um talher, que Léo, por vezes, recebeu leite tão diluído que chorava de fome até adormecer, um som que ela ouvia impotente. Relatou ainda que presenciou a menina dormir abraçada ao irmão no depósito, porque o quarto deles estava trancado, uma punição cruel. Cada palavra caía sobre Daniel como pedras pesadas, esmagando seu coração. A imagem de sua falecida esposa, Laura, surgia em flashes dolorosos. Ela embalando Sofia no colo, preparando papinhas com cuidado, enchendo a casa de histórias e risadas, de amor. A comparação era cruel, um contraste gritante. Ele fechou os olhos tentando conter a raiva que subia, mas abriu-os decidido, com uma nova clareza. Precisava agir, e agir rápido. Daniel agradeceu a empregada, assegurando-lhe que nada daquilo era culpa dela, que ela havia feito o que podia. Pediu apenas uma promessa, que ela testemunharia caso fosse necessário, que ela contaria a verdade. Tia Lúcia assentiu com firmeza, dizendo que faria tudo pelos pequenos, que eles eram sua prioridade. O empresário passou o resto do dia andando pelos cômodos da casa como um inspetor, analisando cada detalhe, cada canto. Conferiu mamadeiras, observou o estado das roupas das crianças, examinou marcas, fez anotações rápidas em um caderno, construindo seu caso. A cada nova evidência, sua certeza se solidificava, se tornava inabalável. Ele havia falhado como pai ao se ausentar, ao se fechar em sua dor. Naquela noite, trancou-se no escritório. Sobre a mesa, ao lado da foto de Laura, encontrou uma carta esquecida em uma gaveta, um tesouro perdido. Reconheceu de imediato a caligrafia de sua esposa, uma caligrafia que ele conhecia tão bem. Se eu não estiver mais aqui, proteja Sofia e o Léo. Confie nos olhos de sua filha. Quando ela estiver com medo, não saberá mentir. Daniel desabou na cadeira, apertando o papel contra o peito, as lágrimas escorrendo livremente. Ali estava não apenas um lembrete, mas um chamado direto de Laura do além, uma promessa que ele havia esquecido. Ergueu-se com o rosto molhado de lágrimas e murmurou em voz baixa, uma promessa para si mesmo. Eu falhei até agora, mas não vou falhar mais. Na tarde seguinte, Daniel fingiu seguir sua rotina, uma farsa para enganar Vanessa. Andava pela varanda com uma xícara de café, observando o jardim, quando ouviu a voz baixa de Vanessa nos fundos da casa. Intrigado, aproximou-se silenciosamente pelo corredor de árvores que cercava o jardim, escondendo-se.
Atrás de uma fileira de álamos, avistou a esposa conversando com um homem desconhecido, que trazia uma pasta de couro embaixo do braço, um encontro secreto. Está tudo pronto, disse ele, folheando alguns papéis, mas falta a assinatura dele para que o fundo da família seja transferido. Sem isso, você não terá acesso total. Vanessa sorriu de lado, um sorriso frio e calculista. O mesmo sorriso falso que Daniel já começava a decifrar, a reconhecer como uma máscara. Não se preocupe, Marcos. Eu sei como conseguir o que preciso. Ele está distraído, ocupado, tentando bancar o pai perfeito. Daniel sentiu o estômago revirar, uma onda de náusea. Não bastava o abuso contra as crianças. Havia um plano para manipular o patrimônio da família, para roubar o futuro de seus filhos. Apertou o punho em silêncio, absorvendo cada palavra, enquanto o sangue lhe fervia nas veias, uma raiva que ele mal conseguia conter. Quando o estranho saiu discretamente pelo portão lateral, Daniel permaneceu imóvel por alguns instantes, processando tudo. A raiva pulsava em sua cabeça, mas também havia um fio de clareza, uma estratégia se formando. Não poderia agir no calor do momento, impulsivamente. Precisava de provas, precisava de estratégia, precisava proteger os filhos antes de enfrentar a mulher que se tornará uma ameaça em todos os sentidos, uma inimiga dentro de sua própria casa. Decidido, voltou para dentro da casa e encontrou Sofia sentada no tapete, brincando de equilibrar bloco de madeira para distrair Léo, um gesto de carinho e proteção. A menina ergueu os olhos e, com um lampejo de esperança, perguntou em voz baixa, quase um sussurro: "Papai, você vai ficar?" Daniel se ajoelhou ao lado dela, segurou sua pequena mão e respondeu firme, com toda a convicção que sentia: "Sim, minha filha, desta vez eu vou ficar." Naquele instante, ele compreendeu que não se tratava apenas de defender sua herança ou de recuperar o controle da própria casa. Era a chance de reparar anos de ausência, de negligência e de cumprir a promessa deixada por Laura, uma promessa que ele havia redescoberto. O empresário bem-sucedido, que fugia atrás de números e lucros, precisava dar lugar ao pai que seus filhos imploravam em silêncio, o pai que eles mereciam. Se histórias emocionantes como esta tocam o seu coração, inscreva-se no canal e acompanhe cada detalhe desta jornada de coragem, injustiça e esperança. Naquela mesma noite, Daniel ligou para o único homem em quem confiava, além de sua falecida esposa, Gustavo Silva, advogado e amigo de longa data. Sem dar muitos detalhes pelo telefone, pediu que fosse até sua casa no dia seguinte, uma urgência em sua voz. Quando Gustavo chegou, Vanessa estava impecavelmente arrumada e o recebeu como se fosse uma anfitriã perfeita, a imagem da cordialidade. Cumprimentou-o com um sorriso e preparou a mesa com todo cuidado, tentando mascarar qualquer sinal de conflito, de tensão. Durante o jantar, ela se esforçou para mostrar-se atenciosa, serviu sopa a Sofia, enxugou o canto da boca de Léo e elogiou a fidelidade de Daniel aos negócios, uma performance impecável. Porém, quando Gustavo desviou o olhar para falar sobre investimentos, Daniel percebeu a mão de Vanessa apertando o ombro da menina com uma força disfarçada, um aviso silencioso. Sofia estremeceu, mas não disse nada, o medo a paralisando. Daniel conteve a explosão de raiva e trocou apenas um olhar rápido com o advogado, que, atento, notou o gesto, a tensão no ar. Depois da refeição, Vanessa levou as crianças ao quarto, mantendo o sorriso até desaparecer no corredor, a farsa ainda em pé. Assim que a porta se fechou, Gustavo voltou-se para Daniel, a expressão séria. "Você não me chamou aqui só para falar de fundos e contratos. Chamou?" perguntou em tom grave. Daniel respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa e respondeu, a voz carregada de dor e determinação: "É sobre os meus filhos. Eu ouvi ameaças, vi marcas no corpo da minha filha e hoje confirmei que há um plano para mexer no patrimônio da família. Preciso de sua ajuda para provar tudo." Gustavo tirou um pequeno bloco de anotações da pasta e começou a registrar cada detalhe do relato: as ameaças na escada, a conversa no jardim, as marcas nos pulsos da menina. Seu olhar se endureceu, mas a voz manteve a calma, a profissionalismo. "Vamos agir. Você vai me entregar todas as informações. Eu cuidarei da parte legal. Mas, acima de tudo, precisamos proteger Sofia e Léo de imediato." Daniel assentiu, sentindo a decisão pesar em seu coração e, ao mesmo tempo, aliviar um fardo que ele carregava sozinho.
Pela primeira vez, não estava sozinho. Tinha ao seu lado alguém disposto a lutar pela verdade e pelos filhos que tanto precisavam dele, de sua proteção. Na noite seguinte à visita de Gustavo, Daniel não conseguiu mais se esconder atrás do silêncio, da passividade. Encontrou Vanessa no salão principal, servindo o vinho em uma taça de cristal, a imagem da indiferença. Aproximou-se devagar, mas sua voz saiu firme, carregada de acusação. Preciso de uma explicação. Sofia está cheia de marcas. O que você fez com minha filha? Vanessa, sem perder o ar de elegância, girou a taça entre os dedos e deu um sorriso gelado, cortante. Está me acusando de algo? Eu passei dias cuidando dessas crianças enquanto você estava ausente em suas viagens, alimentando, banhando, pondo para dormir. Onde estava você, Daniel? No seu escritório dourado. Daniel manteve o olhar fixo, sem ceder, sem se intimidar. Isso não responde à pergunta. Por que ela tem hematomas? O riso que escapou de Vanessa foi seco, carregado de ressentimento e desprezo. Crianças caem, se machucam. Mas a verdade é que você não suporta ver que, mesmo ausente, eu fui a única adulta presente, que era a verdade. Nunca aceitei viver à sombra de Laura. E cada vez que olho para esses pequenos, lembro dela e de como eu nunca fui suficiente. As palavras bateram contra Daniel como murros, cada uma delas um golpe. Ele respirou fundo, tentando não deixar a raiva falar mais alto que a razão, tentando manter o controle. Eu me casei acreditando que meus filhos teriam uma mãe de verdade ao lado deles. Mas ontem ouvi você ameaçando Sofia. Vi você trancando portas, vi meu filho chorando de fome. Não há desculpa que apague isso. O sorriso de Vanessa se desfez, dando lugar a um olhar carregado de ódio, de pura maldade. Acha que vai se livrar de mim? Eu sou sua esposa legal. Tenho direito sobre essa casa e sobre o patrimônio que você tenta proteger. Daniel inclinou-se levemente para a frente, sua voz baixa, mas cortante, cheia de determinação. Eu não estou mais fugindo. Se for preciso, enfrentarei você nos tribunais. Mas uma coisa precisa ficar clara: ninguém toca nos meus filhos outra vez. O ar ficou pesado, denso. Pela primeira vez, Daniel viu nos olhos de Vanessa não apenas arrogância, mas também medo, e entendeu que a batalha estava apenas começando, que o confronto seria inevitável. A discussão entre Daniel e Vanessa ecoava pelo salão quando um som suave interrompeu o confronto, o rende de um degrau na escada. Ambos se viraram e viram Sofia, pálida, agarrada ao ursinho de pelúcia, que quase escorregava de seus braços. Os olhos da menina estavam arregalados, incapazes de esconder o medo que sentia. Ao tentar segurar o brinquedo, suas mãos tremiam tanto que ele caiu, rolando até os pés de Daniel. O pai se apressou em pegá-lo, abraçando a filha com força, sentindo o pequeno corpo tremer em seus braços. Vanessa, por sua vez, aproveitou a distração para se afastar, desaparecendo na escuridão do corredor. Daniel levou Sofia para o quarto, sentou-se na cama e a abraçou, tentando acalmá-la. Está tudo bem, meu amor. O papai está aqui agora. Sofia olhou com os olhos cheios de lágrimas. Ela vai embora, papai. Daniel sentiu um aperto no peito. Sim, meu amor, ela vai embora. E ninguém mais vai machucar você e o Léo. Naquela noite, Daniel e Gustavo se reuniram novamente, traçando os próximos passos. A prioridade era garantir a segurança das crianças e reunir todas as provas necessárias para o processo. Gustavo explicou que precisariam de um mandado de segurança para afastar Vanessa da casa e garantir a guarda provisória de Sofia e Léo. Também seria necessário um inquérito para investigar as acusações de abuso e a tentativa de fraude patrimonial. Daniel estava determinado a ir até o fim. No dia seguinte, com o mandado em mãos, Daniel, acompanhado de Gustavo e de uma assistente social, retornou à mansão. Vanessa foi notificada e, apesar de sua fúria e resistência, foi obrigada a deixar a casa. Sofia e Léo, embora ainda assustados, pareciam mais aliviados. A presença da assistente social e a promessa de um ambiente seguro começaram a trazer um pouco de paz para as crianças. A casa, antes um palco de terror, agora começava a se transformar em um lar. O processo legal foi rápido, dada a clareza das provas e o testemunho de tia Lúcia. A audiência foi marcada para a semana seguinte. No tribunal, a atmosfera era tensa.
Daniel estava acompanhado de Gustavo, enquanto Vanessa tinha o Dr. Castro como seu advogado. A juíza Ana Ribeiro, uma mulher de olhar penetrante e pouco afeita a discursos vazios, pediu silêncio. Gustavo iniciou a defesa, apresentou os registros de tia Lúcia, descreveu as noites em que Sofia fora deixada do lado de fora, as vezes em que dormiu no depósito com o irmão e o leite diluído que mantinha Léo chorando até adormecer. Cada palavra ecoava pela sala como marteladas, atingindo a todos. Dr. Castro rebateu, afirmando que eram apenas exageros de uma criança sensível e que a madrasta apenas aplicava disciplina. Vanessa, com voz trêmula, acrescentou: fiz tudo sozinha enquanto eu viajava sem olhar para trás. Se errei, foi tentando ser mãe. A juíza escutou os dois lados com atenção, mas seu olhar só se suavizou quando pousou sobre Sofia. Menina, você gostaria de falar? Perguntou em tom sereno. Daniel se inclinou para a filha e murmurou: você não precisa, só se quiser. Sofia respirou fundo, olhou para o pai e depois para a juíza. A cada palavra, sua voz soava frágil, mas decidida. Ela me disse que se eu contasse algo, jogaria eu e meu irmão na rua. Seus olhos marejaram, mas ela não desviou o olhar. Eu não quero que ele cresça com medo. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer argumento jurídico. Daniel levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas, enquanto Gustavo permanecia em pé, firme, sem escrever mais nada. A verdade havia sido dita por quem mais sofria, e isso mudou todo o peso da audiência. O silêncio pesado após o depoimento de Sofia foi quebrado apenas pelo som da caneta da juíza, batendo levemente contra a mesa. Ana Ribeiro ergueu os olhos, observando cada detalhe. As lágrimas autênticas da menina, o nervosismo de Daniel, a calma estudada de Gustavo e o desespero mal contido de Vanessa. A corte reconhece a coragem desta criança em se pronunciar, disse a magistrada em voz firme. Temos aqui testemunho direto, registros fotográficos e a confirmação da funcionária da casa. Esses elementos não podem ser ignorados. Ao ouvir isso, Vanessa perdeu o controle, levantou-se bruscamente, apontando para Sofia e gritou: mentirosa! É igual àquela mãe dela, sempre querendo se fazer de vítima. O guarda da sala avançou de imediato enquanto o Dr. Castro tentava puxá-la de volta para a cadeira, mas o estrago já estava feito. Em um único acesso de fúria, Vanessa revelara diante de todos a face que sempre escondia atrás do sorriso ensaiado. A juíza bateu o martelo 3 vezes. Ordem no tribunal. Sua voz cortou o ambiente como aço. Quando o silêncio retornou, ela respirou fundo e anunciou: diante das provas apresentadas, dos depoimentos consistentes da conduta da ré nesta sala, concedo a guarda provisória integral das crianças ao senhor Daniel Costa. A senhora Vanessa fica suspensa de qualquer contato até nova deliberação. Além disso, será aberto um inquérito criminal para investigar os indícios de abuso e tentativa de fraude patrimonial. O impacto da decisão encheu o tribunal de murmúrios. Daniel abaixou-se e abraçou Sofia, que chorava em silêncio contra o ombro do pai. Do outro lado, Vanessa era contida pelo segurança, ainda proferindo ameaças abafadas. Você vai se arrepender. Daniel, não acabou. Mas para a pequena Sofia, aquele instante significava o fim de noite de medo e o início de uma nova esperança. Ao segurar a mão do pai com força, sentiu que finalmente não estava mais sozinha. 2 semanas após a audiência, a mansão parecia outra. Não havia mais o peso do silêncio cortado por gritos, mas o som leve de passos infantis, risadas tímidas e o choro natural de um bebê. Daniel passava as manhãs no jardim, observando Sofia guiar Léo, que já dava os primeiros passos desagitados sobre a grama. No portão de madeira, uma placa simples pintada com letras brancas dizia: Jardim da Mamãe Laura. Cada vez que via a filha cuidar do irmão com tanto zelo, Daniel lembrava-se da promessa deixada na carta de sua falecida esposa. Confie nos olhos da sua filha. Agora ele entendia. Sofia havia se tornado a guardiã silenciosa do lar, aquela que manteve Léo vivo nos dias mais sombrios. E ele, enfim, havia voltado a ser o pai que sempre deveria ter sido. O processo legal seguiu em andamento, mas o mais importante já estava conquistado: segurança, paz e um lar verdadeiro. Gustavo continuava assessorando a família,
enquanto o assistente social fazia visitas de acompanhamento, sempre elogiando o progresso das crianças. À noite, Daniel cozinhava massas simples com tomates colhidos no jardim, e Sofia o ajudava, orgulhosa, como subchefe. Léo, por sua vez, batia palmas a cada prato servido, transformando o jantar em uma celebração diária. Sentado à mesa, Daniel olhava para os dois e sentia que finalmente cumpria sua promessa a Laura. A dor da perda nunca desapareceria por completo, mas havia sido transformada em força. O peso da culpa havia cedido espaço a uma certeza: o amor, quando firme e verdadeiro, é capaz de reescrever destinos. No fim daquela noite, Sofia encostou a cabeça em seu ombro e murmurou: "Papai, agora a gente é uma família de verdade, né?" Daniel a envolveu num abraço, puxou Léo para junto deles e respondeu sem hesitar: "Somos, minha filha, e sempre seremos." Do lado de fora, o vento balançava suavemente os galhos, levando embora os últimos vestígios de dor. Dentro da casa, restava apenas a certeza de que justiça havia sido feita e que, quando um adulto escolhe escutar uma criança, as sombras dão lugar à luz. Obrigado por ficar até o final. De onde você está assistindo essa história? Deixe seu comentário e compartilhe conosco. Será incrível ver essa conexão nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Todos os dias tem uma nova história para você.